Antes uma tranquila capital à beira do rio, Brisbane se transformou em uma das cidades que mais crescem na Austrália. Impulsionada pelo rápido crescimento populacional, desenvolvimento acelerado e um horizonte que sobe mais alto a cada ano. Mas por trás desse impulso, existe um problema tão grave que planejadores alertaram discretamente que ele pode sufocar o futuro da cidade. Cada linha de trem, cada rota de transporte diário, cada jornada para o Distrito Comercial Central depende há muito tempo de uma única travessia ferroviária construída na década de 1970. Um ponto frágil de estrangulamento sustentando toda uma região. Durante anos, políticos debateram sobre isso, engenheiros alertaram, os passageiros sentiram, mas nada mudou. Os trens lotaram, os atrasos cresceram e Brisbane se aproximou do ponto de ruptura. Por quanto tempo uma cidade global em crescimento poderia sobreviver com uma rede de transporte que já havia atingido sua capacidade máxima? Finalmente, a resposta chegou, não com pequenos ajustes, mas com o projeto de transporte mais ambicioso que Queensland já tentou realizar. Bem abaixo do rio Brisbane, uma nova linha ferroviária está sendo escavada através da terra, com estações subterrâneas cavernosas, sinalização de ponta e um túnel gigantesco que vai redefinir como a cidade se move. Hoje, vamos mergulhar no megaprojeto Cross River Rail de 13 bilhões de dólares de Brisbane. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor forma de apoiar este canal. A geografia de Brisbane sempre moldou seus problemas de transporte. O rio Brisbane divide a cidade de maneiras que forçam quase todas as linhas de trem a passarem por um único corredor estreito ao se aproximarem do centro empresarial. No centro está localizada a Ponte Maryvale, a única travessia ferroviária no centro da cidade sobre o rio Brisbane. Quando foi inaugurada em 1978, ela foi considerada visionária. Ninguém imaginava que um dia ela se tornaria uma das estruturas ferroviárias mais sobrecarregadas do país. Já nos anos 2000, o crescimento populacional acelerado e o aumento no uso dos trens levaram a rede cada vez mais perto do colapso. Cada novo serviço, não importava de onde vinha, tinha que passar apertado pela mesma ponte. Os trens, nos horários de pico, operavam na capacidade máxima e atrasos em uma linha se espalhavam por toda a rede. As simulações indicaram que Brisbane atingiria um limite até meados de 2020 a menos que construíssem uma segunda travessia do rio. Os governos tentaram soluções, incluindo o ambicioso projeto subterrâneo de ônibus e trem, mas mudanças políticas e custos crescentes fizeram com que as propostas fossem repetidamente descartadas e retomadas. Em todas as revisões, uma conclusão permaneceu constante: Brisbane precisava desesperadamente de outra ligação ferroviária no centro da cidade, com o distrito comercial se adensando e a aproximação das Olimpíadas de 2032. O governo de Queensland finalmente aprovou o Cross River Rail em 2017, encerrando décadas de debate e iniciando uma nova era no planejamento de transporte. O Cross River Rail é uma reestruturação total do sistema ferroviário de Brisbane para as próximas décadas. Com uma extensão de 10,2 km de Dutton Park até Bowen Hills, o projeto inclui um sistema de túneis duplos de 5,9 km, passando sob o rio Brisbane e o Distrito Central de Negócios. Isso permite que os trens evitem completamente a sobrecarregada Ponte Maryvale. Ao desviar os serviços da rede existente, Brisbane ganha a capacidade de operar serviços mais frequentes e mais confiáveis em todo o sistema. No centro do projeto estão 4 novas estações subterrâneas, cada uma projetada para remodelar a área ao seu redor. A estação Bago Road será um grande ponto de integração, conectando o trem, corredor de ônibus e o próximo polo de saúde e ciências, atendendo milhares de estudantes e pesquisadores. A estação Wollongabba foi construída como um importante ponto de integração para eventos, conectada diretamente ao polo do Estádio Gabba e às futuras instalações olímpicas. A estação Albert Street marca um marco histórico como a primeira estação de trem já construída dentro do Distrito Comercial Central de Brisbane, desbloqueando novos fluxos de passageiros e apoiando o desenvolvimento de prédios altos. A estação Roma Street,
que já é um importante ponto de integração, está sendo transformada em um super hub de transporte moderno, conectando trens suburbanos, serviços de longa distância, ônibus e futuras linhas de metrô. Essas novas estações são complementadas por grandes melhorias em 8 estações já existentes. Junto com a introdução do Sistema Europeu de Controle de Trens, uma tecnologia moderna de sinalização que permite que os trens operem mais próximos uns dos outros com segurança. Arquitetonicamente, as estações apresentam cavernas profundas, escadas rolantes longas, grandes saguões, portas de proteção nas plataformas e sistemas avançados de ventilação e segurança. Projetado para atender aos padrões globais, o projeto também possibilita um desenvolvimento significativo sobre as estações, permitindo que bairros densos e de uso misto surjam acima dos novos polos de transporte na Rua Albert e em Wollongaba. Os planejadores prevêem torres comerciais, residências e espaços de varejo construídos sobre as estações, redefinindo o horizonte da cidade e aumentando significativamente o impacto econômico de longo prazo do Cross River Rail. A entrega do Cross River Rail exigiu algumas das engenharias mais complexas que Queensland já realizou. Ao contrário de outros projetos australianos que dependem exclusivamente de tuneladoras, este utilizou uma combinação de tuneladoras e escavadeiras de cabeçote. 2 tuneladoras foram lançadas a partir de Wollongaba para escavar os túneis principais sob o rio Brisbane e o Distrito Central de Negócios, cortando rochas enquanto instalavam o revestimento de concreto. À medida que avançavam ao lado delas, escavadeiras de cabeçote eram usadas onde era necessária mais precisão, especialmente em curvas, passagens transversais e nas estações subterrâneas de tamanho cavernoso. A escavação sob o rio Brisbane foi uma das etapas mais desafiadoras. Os engenheiros tiveram que gerenciar a interface entre a rocha vulcânica dura e os materiais aluviais mais macios, garantindo que o revestimento do túnel permanecesse à prova d'água. Para conseguir isso, os trabalhadores instalaram milhares de segmentos de concreto, membranas impermeáveis e injeções de argamassa para estabilizar o solo ao redor. A construção das estações exigiu vastas escavações, conhecidas como cavernas de estação, escavadas sob o distrito comercial, na Rua Albert. As equipes trabalharam em espaços urbanos confinados, cercados por prédios altos e cruzamentos movimentados, baixando máquinas pesadas em uma área estreita, enquanto mantinham a segurança e o mínimo de perturbação na superfície. A reurbanização da Rua Roma envolveu a demolição de estruturas antigas, enquanto mantinha os serviços de transporte essenciais em funcionamento, criando desafios complexos de planejamento. A remoção de entulho virou um esforço logístico, 24 horas por dia, com milhões de toneladas sendo retiradas, enquanto a equipe crescia para milhares de pessoas no auge das atividades. Os engenheiros sequenciaram cuidadosamente a escavação dos túneis, a abertura das cavernas, a instalação dos trilhos e dos sistemas para evitar conflitos e atrasos em toda a rede. Os túneis foram reforçados com aço e concreto, projetados para suportar cargas pesadas de trens e o ambiente propenso a inundações de Brisbane, enquanto novos poços de ventilação, saídas de emergência e subestações elétricas foram construídos para garantir uma operação segura. No final das contas, o Cross River Rail representa um grande avanço nas capacidades de engenharia de Queensland, introduzindo métodos modernos de escavação de túneis, atraindo especialistas globais e treinando uma nova geração de trabalhadores qualificados que vão moldar os futuros projetos de infraestrutura do Estado. A jornada do Cross River Rail esteve longe de ser simples. As estimativas iniciais colocavam o projeto em cerca de 3,5 bilhões de dólares, mas, à medida que o planejamento se expandiu, obras complementares foram adicionadas e os desafios de construção ficaram mais claros. O custo total aumentou dramaticamente. Hoje, o custo total é estimado em cerca de 13 bilhões de dólares. Isso abrange não só as obras principais do túnel e estações, mas também diversas melhorias na rede ferroviária, como novas áreas de estacionamento de trens, melhorias nos trilhos, sistemas de sinalização e reurbanização dos arredores. Após tentativas frustradas de obter financiamento federal, o governo de Queensland tornou-se o principal financiador.
O projeto foi dividido em grandes pacotes de aquisição, permitindo que empreiteiros especializados entregassem componentes individuais enquanto mantinham a integração em toda a rede. A construção começou em 2019, com a principal escavação de túneis concluída em 2021 e a escavação das estações finalizada em 2023. A partir de 2025, o projeto está em sua fase final de entrega, com acabamentos, instalação de trilhos, integração de sinalização e testes de sistemas continuando nos próximos anos. O Cross River Rail está no caminho certo para ser inaugurado ainda nesta década, apoiando as melhorias mais amplas no transporte de Brisbane antes das Olimpíadas de 2032. Como todo megaprojeto desse porte, o Cross River Rail enfrentou intensa fiscalização. Desentendimentos políticos o acompanharam desde o início, com governos alternando, adiando ou cancelando versões anteriores. Preocupações sobre transparência, decisões de aquisição e o aumento dos custos para cerca de 20 bilhões de dólares australianos alimentaram o debate sobre a gestão financeira. E se o projeto poderia ter sido mais barato caso medidas tivessem sido tomadas antes. Os impactos da construção também frustraram moradores e comerciantes ao redor de Wollongabba, Rua Albert e Rua Roma, que enfrentaram anos de barulho, fechamento de ruas e interrupções repetidas. Ainda restam dúvidas sobre se o projeto estará pronto a tempo de apoiar as Olimpíadas de 2032, especialmente com a estação Wollongabba desempenhando um papel central no complexo do estádio. Outros argumentam que mais investimentos em linhas ferroviárias, expansão da frota e melhorias nos subúrbios ainda serão necessários para liberar totalmente os benefícios do projeto. No entanto, apesar das críticas, a maioria dos especialistas considera o Cross River Rail essencial para evitar o agravamento dos congestionamentos e manter a competitividade de Brisbane a longo prazo. Quando estiver em operação, o Cross River Rail vai transformar a forma como Brisbane se move e cresce. Sua nova espinha dorsal subterrânea cria um corredor ferroviário separado de norte a sul, permitindo serviços mais frequentes, reduzindo a lotação e melhorando a confiabilidade em toda a rede. Passageiros terão viagens mais rápidas e confiáveis, com o primeiro anel ferroviário do centro de Brisbane, melhorando a conexão. Bairros em rápido crescimento ao redor da estação Albert Street, no Rio, vão reduzir a pressão nas estações Central e Fortitude. Valley e Wollongabba estão prestes a se desenvolver em um importante polo de transporte, especialmente antes das Olimpíadas de 2032. Economicamente, o projeto deve gerar bilhões em desenvolvimento nos bairros das estações, impulsionando o crescimento pelo transporte e concentrando atividades comerciais e residenciais nos corredores ferroviários. O aumento da resiliência por meio de rotas alternativas e a melhoria da flexibilidade operacional vão preparar a rede para o futuro contra possíveis interrupções. Olhando para o futuro, o Cross River Rail posiciona Brisbane para funcionar mais como um sistema de metrô moderno, com espaço para futuras expansões, incluindo possíveis ligações ferroviárias rápidas para a Sunshine Coast e novos bairros olímpicos. Sua integração com o metrô de Brisbane, corredores de ônibus modernizados e redes de pedestres aprimoradas vai criar uma experiência de transporte integrada, mais do que apenas uma melhoria no transporte. É um catalisador para a renovação urbana de longo prazo e a espinha dorsal do crescimento futuro de Brisbane.